Por outro lado, temos o regime da minoridade. O regime da minoridade, como nós já vamos bem explicar, é aquele regime em que se aplica, como a própria expressão disse, aos menores. Neste caso, o ausente, desde que seja um menor, ou basta ser um menor, independentemente da idade que ele tenha se ausentado, no regime da minoridade, só poderá ser presumido morto passados 5 anos sobre a data em que o menor completaria a maioridade civil. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que, por hipótese, vamos lá ver que o indivíduo, o menor desapareceu aos 12 anos, saiu de casa e não deu nenhuma explicação. Desapareceu. Então, nós, nem os 10 anos não é aplicável, porque se nós aplicarmos 10 anos, teremos que, portanto, os interessados, se aplicarem assim, terão que solicitar a presunção da morte aos 22 anos, porque não é aplicável. Aqui a lei diz que só poderá ser, ou só poderão os interessados requerer a presunção da morte do menor depois de passar 5 anos sobre a data em que o menor, se existisse, completaria a maioridade civil. Então, significa que se ele, por exemplo, por hipótese, ele aos 12 anos, teremos que esperar passar aos 21 anos. Só de lembrar que a maioridade civil que se estabelece nos termos do Código Civil, nos termos do artigo 122, é de 21 anos. Então, estamos a dizer o quê? Teremos que esperar que aquele menor complete os 21 anos e depois dos 21 anos teremos que esperar mais 5 anos para, efetivamente, os interessados requererem junto ao tribunal para que se declare a presunção da morte daquele indivíduo. Então, para dizer que só haverá espaço aos 26 anos. E quais são os legítimos? Quais são os legítimos que podem requerer esse processo da presunção da morte? Aqui vamos encontrar, primeiro, o cônjuge não separado judicialmente, pessoas e bens. Vamos encontrar os herdeiros. Vamos encontrar todos aqueles que tenham os bens, sobre eles que tenham bens, mas que esses bens dependam da condição da morte do ausente para que eles ganhem a titularidade. Estamos a dizer que pode ser o ascendente ou o descendente, desde que ele tenha bens, o ausente neste caso, esse descendente ou ascendente, para que também possa ter o direito de sucessão desses bens, há uma condição da morte desse ausente. Então, nesses moldes, então, ele sendo um interessado e sabendo que, presumindo-se a morte do ausente, também ele terá o direito da sucessão, ele também pode requerer. E quais são os efeitos? Os efeitos da presunção da morte são iguais aos efeitos da morte no verdadeiro sentido. Aqui importa referir que qual é a necessidade de, por exemplo, disse os interessados irem perante ao tribunal para requerer que a presunção da morte seja efetivada. Uma simples razão é que o ausente deixou patrimônio. O ausente deixou bens, por exemplo. O ausente era casado civilmente. Como fica a viúva? Como fica o viúvo? Como fica o patrimônio? Nós sabemos que nenhum patrimônio deve existir sem que seja administrado. Então, há essa necessidade dos interessados, passados o período que a lei estabelece, requerer junto ao tribunal que seja declarada a presunção da morte, porque a partir dessa declaração que o tribunal vai, portanto, por via de uma sentença, presumir a morte do ausente, também recai ou surgem outros direitos sucessórios. Em função da sequência, na verdade, podemos encontrar disponível no número 1 do artigo 118 da Lei da Sucessão. Então, neste momento que se presume a morte, também há espaço de sucessão do seu patrimônio. Então, há aqui uma necessidade, há um interesse dos possíveis sucessores requerer perante o tribunal para que seja declarada a presunção da morte. Mas atenção, é preciso observar os prazos que anteriormente nós dissemos. O regime geral que estabelece 10 anos, o regime específico, os dois regimes específicos, que é a longevidade, que estabelece 5 anos desde que o ausente tenha completado 80 anos. E também o regime da minoridade, que estabelece que só poderá ser intentada essa ação da presunção da morte, passados
portanto, 5 anos sobre a data em que o indivíduo poderia completar a maioridade civil. Preciso respeitar esses pressupostos. Por outro lado, vamos encontrar o regresso do ausente. Como nós dissemos que é uma presunção, é uma suposição, é uma espécie de probabilidade de que ele morreu ou não morreu. O ausente, nós podemos declarar a morte dele, podemos presumir a morte do ausente, mas podemos não estar certos. É bem possível que um dia o ausente, mesmo após o tribunal declarar a presunção da sua morte, ele pode regressar. Então temos o regresso, portanto, do ausente. Como fica? A lei diz que o cônjuge casado civilmente pode contrair um novo matrimônio, mas quando regressa, o ausente deverá ser considerado o primeiro matrimônio dissolvido por divórcio à data da declaração da morte presumida. Estamos a dizer que, se ele regressar, então, enquanto encontrou outro cônjuge, já tem uma nova relação, a partir da data em que se declarou a presunção da morte, portanto, desse ausente, então é essa data que dissolveu-se o primeiro matrimônio, neste caso o matrimônio da cônjuge, com o ausente que agora regressou. E quais são os efeitos de regresso? Os efeitos de regresso é que esse ausente, após o regresso, deverá ser, portanto, devolvido o seu patrimônio nas condições em que se encontrar. Estamos a dizer que ele tinha carro, tinha casas, tinha vários bens, tinha dinheiro. E depois já se presumiu a morte, passados 10 anos, 5 anos, ou em função das circunstâncias que nós explicamos anteriormente. Mas no 12º ano, por hipótese, ele regressa e envia. O que ele diz? Deverá ser devolvido o seu patrimônio nas circunstâncias em que esse patrimônio se encontrar. Se estamos a dizer nas circunstâncias em que encontrar, aquilo que existir naquele momento deverá ser devolvido. Não há aqui espaço de dizer que não, nós já temos uma sentença, tem que devolver. Por outro lado, temos má-fé do declarante neste caso. Então, os interessados, aqui a lei chama a atenção, os interessados que vão intentar, que vão requerer ao tribunal para que seja declarado a morte do ausente, devem agir de boa fé. Havendo má-fé, então há espaço de indemnização do ausente. A má-fé resume-se ao quê? A má-fé consiste na possibilidade em que o autor que intentou a ação perante o tribunal para que seja declarada a morte presumida contra aquele ausente, imaginemos por hipótese foi um filho ou o cônjuge por ali, e ele foi declarado, mas ele agiu de má fé. Em que má fé? Ele sabia que o ausente existia, a data em que ele solicitou a morte presumida. Pese embora que tenha passado 10 anos, mas ele sabia que o ausente, por hipótese, ele viajou, está, por exemplo, está doente, está em coma, está internado no hospital na Grécia, por exemplo. Está lá, ele está inconsciente, mas ele sabia que ele existia, mas mesmo assim ele tentou a ação para a presunção da morte. Então, aqui haverá aquela presunção de má-fé. O filho sabia que o pai existia, mas havia uma ganância no sentido de formalizar ou dar avante a presunção da morte do vivente para que ele tenha a outra parte em função do seu patrimônio. Então, aqui a má-fé, se assim, portanto, existir, poderá o indivíduo ser indemnizado em função dos prejuízos que, eventualmente, esse fato tenha causado. E, em linhas gerais, chegamos ao fim do nosso tema de hoje. Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Boa tarde e continuação de uma ótima noite ou um dia, dependendo das circunstâncias e do momento em que estará a assistir esse vídeo. Tchau, até a próxima. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We